Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, respondendo aqui a mais uma das indagações, das mentiras protestantes que são lançadas sobre a igreja. Eles vão dizer que os dogmas católicos não existem na Bíblia. Especificamente, eles vão dizer que na Bíblia não existe dogmas, que dogmas é uma invenção da igreja. E eu queria provar biblicamente que os dogmas estão na igreja e especificamente estão na igreja porque a Bíblia revela para nós que existem os dogmas. Veja, eles vão dizer que dogmas são invenções da igreja, como se a igreja não pudesse trazer luzes para a compreensão da fé. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Vamos ver o que são os dogmas e onde está a definição de um dogma. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos do 1 até o 5, veja o que vai dizer o Atos dos Apóstolos, São Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, a respeito do que é um dogma. O que vem a ser um dogma? Os protestantes dizem que são mentiras, invencionices da igreja e que não condiz com as Escrituras. Vamos lá. Paulo convida Timóteo para uma viagem. Chegando a Derbe e depois a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego. Versículo 2, Atos 16, 2. Que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Para quê? Ao tomá-lo consigo, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Agora vem a definição do que é um dogma e por que a igreja tem autoridade de criar os dogmas. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos, os presbíteros da igreja, em Jerusalém. O que são dogmas? Ordenanças que o magistério da igreja, em concílios, ou algum sínodo, percebe que aquilo ali é uma verdade de fé, é um ensinamento que a igreja sempre viveu ao longo da história e de repente se define um dogma. O Papa, com a autoridade que tem, Petrina, com a autoridade de Pedro, com a infalibilidade de Cristo no ministério da infalibilidade que ele recebe, ele declara uma verdade de fé que deve ser ensinada em toda a igreja e que os católicos estão obrigados, em consciência, a observar. E por que ele faz isso? Porque ele tem autoridade para isso. Aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja, versículo 4. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos, ou seja, o magistério da igreja, e anciãos em Jerusalém, os presbíteros. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Aqui está a base bíblica. Nós não precisamos disso, mas os protestantes precisam. A base bíblica de que a igreja, ou seja, o magistério da igreja, pode decidir em concílio, em reuniões, a respeito de um dogma, e o Papa, usando a infalibilidade que recebeu do próprio Cristo, que é infalível,
assim como todos os autores das Escrituras receberam essa infalibilidade para falar a respeito de fé e moral, e o Papa define um dogma. Aí alguém vai dizer, não, mas o Papa não tem autoridade para isso. Volte uma página na sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. E você vai ver que os apóstolos têm autoridade, junto com o Espírito Santo, de definir os dogmas. Veja, Concílio de Jerusalém, você pode ler o capítulo todo, Atos dos Apóstolos 15, versículo 28. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo. Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Aí alguém pode dizer, aí eu obedeço porque pareceu bem ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo diz, eu obedeço. O Espírito Santo é Deus, é infalível. Só que ele vai dizer, com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aqui é Pedro falando, e a nós, vos impor. Veja, impor é uma imposição, tem que ser feito, tem que ser vivido, tem que ser praticado. Com efeito, Atos 15, versículo 28. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor outro peso, não vos impor outro peso além do seguinte de indispensável. Então, não vamos colocar outras coisas além do indispensável. E o que é? Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscientemente a Deus. Então veja, com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor outro peso além dos seguintes indispensáveis. E aí ele vai dizer aquilo que foi definido no Concílio de Jerusalém. Aí, no versículo 4 de Atos 16, vai dizer: nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, a decisão foi tomada pelos apóstolos. Por quê? Pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo. Se você pega a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, logo lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, você vai ver também acontecendo algo parecido, com a eleição de Matias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 23. Propuseram dois para a eleição dos diáconos. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nestes termos: o Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos, ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Então veja que existe uma ação conjunta entre o Espírito Santo e os apóstolos. E verdades de fé que não estão dentro da Bíblia, no sentido assim, explicitamente, estão lá, mas implicitamente. Estão lá, podemos dizer que ocultamente, e que precisam ser trazidas à vista dos homens. Os apóstolos, junto com o Espírito Santo, decidem isso. Catecismo da Igreja Católica, logo no início, parágrafo 8.8 e 8.9, vai falar sobre o que é um dogma.
os dogmas da fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então, os dogmas são uma imposição de verdades que está na revelação, mas que não está clara, não está explícita. E por isso se coloca. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, vai dizer: com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além dos seguintes indispensáveis: que vos abstenhas das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da impureza. Então isso estava na revelação, mas não estava explícito. Então os apóstolos reunidos com o Espírito Santo, e parece bem ao Espírito Santo e aos apóstolos impor para os fiéis como obrigatório algo que não vai além daquilo que já está lá, mas está lá implicitamente. E eles agora tornam explícita que se abstenham das carnes sacrificadas aos ídolos, que se abstenha do sangue de carne sufocada e que se abstenha da impureza. E no capítulo 15, ou melhor, 16, verso 4, confirma-se assim: nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, pelos apóstolos e os presbíteros. Mas com o auxílio de quem? Você lê aí, Atos dos Apóstolos 15, está parecendo cansativo, mas é só para explicitar. Atos dos Apóstolos 15, versículo 28. Com efeito, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Aí, parágrafo 8, 9 do Catecismo. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, veja, na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Se a nossa consciência for reta, se a nossa vida for reta, melhor dizendo, e a nossa consciência estiver aberta, as verdades de fé que a igreja nos ensina como luzes para nos guiar, para nos orientar, nós iremos aderir a isso de bom grado, como aconteceu. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável. Aí, nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Para quê? Para que observar esses dogmas? Para que, assim, as igrejas fossem confirmadas na fé e crescessem em número dia a dia. Aqui está a origem dos dogmas e o que são os dogmas, que são verdades de fé iluminadas pelo Espírito Santo e, vamos dizer assim, que avaliada, pensada, discernida pelos apóstolos, pelo magistério da igreja, e depois impostas para os cristãos observarem. E o conselho é dado: se eles observarem, eles crescerão em fé dia após dia. Aí o número dos eleitos de Deus que vão se aproximando. Então Deus abençoe você, e aqui está onde está os dogmas, onde se define os dogmas e como se define os dogmas, parecendo bem ao Espírito Santo e aos apóstolos
Que Deus nos ajude e nos afaste de tanto engano, tantas mentiras. Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e comenta aí o que é que você acha dessa questão dos dogmas.